29 de dezembro de 2025. Leitura de Provérbios, capítulo 29. Você que é novo no canal, todos os meses desde 2023 nós fazemos a leitura de Provérbios. Provérbios é um livro que traz sabedoria para a tomada de decisões na sua vida. É um livro que tem 31 capítulos, então você pode ler um capítulo por dia e você consegue ler todos os meses esse livro e cada dia, com cada leitura, se você medita e coloca em prática o livro de Provérbios, você vai adquirindo aperfeiçoamento, sabedoria, inteligência, conhecimento, prudência, para que você consiga dar boas soluções, boas respostas em relação aos desafios do seu dia a dia. Se você ler o livro de Provérbios todos os meses e colocar em prática durante 2 anos, você consegue tomar decisões cada vez melhores. E se você se aplicar em colocar em prática o que você lê todos os meses em Provérbios durante 5 anos, você consegue prosperar em tudo aquilo que você fizer. Porque um ano tem 12 meses. Se você faz a leitura todos os meses durante 5 anos, você tem 12 vezes 5, que corresponde a 60 vezes. 60 vezes repetindo, colocando em prática a sabedoria de Provérbios, a sabedoria de Deus revelada em Provérbios. Com certeza isso traz prosperidade em tudo que você fizer. Agora vamos ler o capítulo de hoje. Provérbios 29 nos fala aqui no versículo 1. Quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Se você recebeu a correção do seu pai, da sua mãe, do seu líder, do seu superior, do seu chefe, do seu professor, se você recebeu uma correção de um amigo seu, esse seu amigo que disse a verdade pode até ter ferido você, mas aquele que verdadeiramente é seu amigo deseja o seu bem. Aceite a repreensão, preste atenção naquilo que você precisa corrigir e consertar, e isso vai ser muito melhor para você, porque você vai escapar de muitas coisas ruins, você vai escapar da desgraça. Se alguém te dá um bom conselho, escute o conselho. Versículo 2: Quando os honestos governam, o povo se alegra, mas quando os maus dominam, o povo reclama. Esse versículo 2 fala sobre a importância do seu voto. Você precisa participar muito bem de uma eleição. Não vote apenas por votar. Não anule nunca o seu voto. Participe do processo de eleição dos seus governantes. Porque quando os honestos governam, o povo se alegra. Mas quando os maus dominam, o povo reclama. Se você fica neutro, você está tomando posição, uma posição que permite que o mal possa vencer. Mas se você faz a sua parte, você fica com a sua consciência tranquila. Faça a sua parte de participar do processo de votação e também de incentivar as pessoas que seguem a Deus a não perderem a esperança, apesar das corrupções, apesar das notícias que nem sempre são boas, mas se todos os cristãos escolhem candidatos comprometidos com Deus, você tem um tempo de paz. Alguns anos atrás, na Bolívia, foi eleito um presidente que propôs perante o poder legislativo uma lei que proibia a comercialização da Bíblia e a leitura da Bíblia. Então pense que uma governança que não está alinhada com Deus pode gerar uma proibição para que você leia a Bíblia, para que você compre uma Bíblia, para que você doe uma Bíblia,
para que você ande com a Bíblia nas ruas, no seu carro ou para que você frequente um culto público. Por isso é importante que você vote em pessoas comprometidas com o reino de Deus. Pessoas que não estão comprometidas com o reino de Deus podem propor o aborto, podem propor muitas coisas terríveis para o seu país. Por isso, participe do processo de votação. Hoje é 29 de dezembro de 2025 e vamos entrar num ano em que é necessário pensar a respeito dos governantes. Versículo 3: O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Quem anda com prostitutas desperdiça tudo o que tem. Então, o versículo 3 traz o destaque para o filho que ama a sabedoria. O filho, na verdade, que não se envolve com a promiscuidade. O versículo 3 dá destaque para aquele que não anda com prostitutas. O versículo 3 fala de prostitutas e uma primeira impressão que nós temos é que prostitutas são apenas aquelas mulheres que vendem o seu corpo, que negociam o seu corpo em uma casa de prostituição ou em sua residência, mas a palavra prostituta se refere a todas as pessoas que mantêm relação íntima sem estarem casadas. Isso quer dizer que muitas pessoas, sem saber, estão envolvidas na prostituição. Eu não sei se você que está ouvindo esse vídeo caiu aqui por acaso, mas se você tem se relacionado com várias mulheres, ou se você que é mulher tem se relacionado com vários homens, e você tem pensado que isso é uma diversão, que isso é apenas um lazer para você, a Bíblia fala que essa atividade é prostituição. A intimidade é reservada para o casamento, para uma aliança diante de Deus, onde o homem assume o compromisso de cuidar da mulher com quem está se relacionando e a mulher assume o compromisso de amar, honrar e respeitar o seu marido, formando uma aliança onde vão se ajudar mutuamente. O versículo 3 fala sobre isso. O filho que ama a sabedoria é o orgulho do seu pai. Agora, aquele que anda com as prostitutas desperdiça tudo o que tem. O destaque do versículo 3 é: o filho que ama a sabedoria significa o filho que procura uma mulher que está envolvida com Deus para se casar e se casa e forma a sua família, traz o orgulho para o seu pai, traz o orgulho para a sua casa. Mas o filho que deixa a sabedoria e se envolve com várias mulheres, sem nenhum comprometimento, desperdiça tudo o que tem. Desperdiça tudo o que tem significa desperdiça o seu tempo, desperdiça a sua amizade com Deus, porque uma vez que está fora do propósito de Deus, perde o relacionamento com Deus, a intimidade com Deus. Perde também dinheiro, porque gasta a sua vida com uma pessoa aqui, outra pessoa lá, não forma o seu futuro, desperdiça o seu futuro, porque quando a pessoa vai se envolvendo com uma pessoa um ano, outra pessoa outro ano e outra pessoa em outro ano, ela está perdendo os anos da sua vida. Ela está desperdiçando o seu tempo, a sua energia, a sua comunhão com Deus. Ela está desperdiçando a sua vida. Versículo 4. Quando o governo é justo, o país tem segurança, mas quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba na desgraça. Esse é mais um versículo que fala sobre a importância de participação do cristão no processo de votação. É necessário escolher candidatos comprometidos com Deus, alinhados com Deus.
Você pode pensar que o cristão não deve se envolver de forma alguma com os assuntos da política, mas lembrando mais uma vez, na Bolívia, o presidente que foi eleito chegou a propor a proibição da divulgação, da comercialização da Bíblia. A questão da participação na votação é algo que impacta na sua liberdade de adorar a Deus, de pregar o reino de Deus, de viver em paz com Deus. Versículo 5: Quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. O versículo 5 fala que você não deve elogiar com falsidade os seus amigos, porque a palavra bajulação é você elogiar querendo agradar alguém, não porque aquela pessoa realmente ganhou, conquistou alguma coisa e você dá aquele elogio sincero e verdadeiro. Bajulação é aquele tapinha nas costas, aquele sorrisinho de você está indo muito bem, mas quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. Aquele que bajula, aquele que não é sincero, não é honesto quando elogia alguém, cedo ou tarde, os seus gestos, as suas palavras, os seus comportamentos vão mostrar o que você realmente pensa a respeito da pessoa que você bajula. Então, fuja dos bajuladores. Nós já meditamos sobre bajulação quando nós fizemos a leitura de Provérbios capítulo 26. Os últimos versículos de Provérbios 26 falam sobre o bajulador. Que o bajulador, ele fala uma coisa, mas dentro do coração ele pensa outra. Então, quem não é sincero, não elogia com verdade, cedo ou tarde acaba deixando escapar uma palavra, uma atitude, um gesto que mostra a verdade. Por isso o versículo 5 fala sobre não bajule ninguém. Você não precisa ser mentiroso, falso com ninguém. Quem bajula os seus amigos está armando uma armadilha para si mesmo. Versículo 6. Os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados, mas os honestos andam livres e felizes. O versículo 6 completa o versículo 5. Quem bajula os outros está sendo falso. Quem é falso não é verdadeiro. Quem não é verdadeiro é mau. Então os maus são apanhados na armadilha dos seus próprios pecados. A pessoa comete o pecado. Pecado significa errar o objetivo. O objetivo da vida não é você ficar agindo com falsidade com ninguém. Então, quando uma pessoa age com falsidade, ela cria uma armadilha para ela mesma. Amanhã, ela vai deixar escapar uma palavra, um gesto, uma atitude que revela o que ela realmente pensa. E isso vai ser para a vergonha dela. Agora, os honestos, aqueles que são verdadeiros, que são íntegros, que são sinceros, andam livres e felizes. Como eles não bajulam ninguém, não agem com mentira, não fazem nada que seja desonesto, eles podem andar livres e podem andar felizes, podem andar tranquilos em relação ao que dizem, ao que fazem. Versículo 7. A pessoa correta se interessa pelos direitos dos pobres, porém os maus não se importam com essas coisas. O versículo 7 fala que a pessoa correta se preocupa com o próximo. Ela tem o entendimento de que se o meu próximo está muito mal, ele pode fazer coisas muito erradas, pode tomar decisões muito erradas, por falta de orientação. Quem é o pobre? O pobre não é só o pobre de dinheiro. Às vezes, você tem perto de você uma pessoa muito, muito rica, mas que está muito pobre e vazia espiritualmente. Pode ser uma pessoa muito, muito rica que sai por aí dizendo para as outras pessoas: eu faço o que eu quero,
eu bebo quanto eu quero, eu saio com quantas eu quero, porque eu tenho muito dinheiro. Essa pessoa é uma pessoa que pode ter muito dinheiro, mas é uma pessoa que está pobre. Ela precisa de Deus. Então, o versículo 7 fala que a pessoa correta se interessa pelos direitos dos pobres. Direitos dos pobres. Essas pessoas que são ricas, que fazem isso, desprezam os outros, elas também têm o direito de conhecerem a Deus. Elas também têm o direito de ter uma segunda chance. Elas também têm o direito de receber o perdão daquilo que fizeram de errado. E o versículo 7 também tem o sentido de a pessoa correta se interessa pelos direitos dos pobres. Aquele pobre que não tem dinheiro. Agora falando de pobre de dinheiro. A pessoa correta se interessa também por aquele que é pobre de dinheiro, por aquele que não tem como contratar um advogado para receber um benefício. A pessoa correta, quando tem conhecimento a respeito de um advogado, quando sabe como resolver, como dar um encaminhamento para aquela pessoa que precisa daquele benefício, ela se interessa em ajudar, em falar, em comunicar aquela informação para que aquela pessoa que precisa possa receber aquele benefício. Agora, os maus não se importam com essas coisas. Os maus não se importam com os pobres espirituais e nem se importam com os pobres de dinheiro. Eles não se importam em ajudar o próximo. Versículo 8. Os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão, mas os sábios mantêm tudo em paz. Os sábios se preocupam com a paz. Os sábios se preocupam em como resolver os problemas de maneira que tudo fique em paz. Agora, os zombadores, eles vivem criando confusão. Fuja dos zombadores, ande com pessoas que são sábias, porque na hora que você tiver algum problema, o sábio vai saber como te dar uma direção, como manter tudo em paz. Os zombadores vão tirar sarro da sua situação, vão aproveitar daquilo que você está sofrendo para fazer piada, para usar aquilo que você está passando como motivo de zombaria. Eu conheci uma pessoa que, quando contavam os problemas para essa pessoa, ela fazia piada. E ela sempre dizia o seguinte: eu não posso perder as piadas daquilo que acontece com as pessoas. E era uma pessoa que sempre escutava e, ao invés de trazer uma boa palavra, fazia uma piada em cima. Então existem pessoas assim. Os que zombam de tudo põem uma cidade inteira em confusão, mas os sábios mantêm tudo em paz. Versículo 9. Quando um homem inteligente discute com um tolo, este somente ri, xinga e causa confusão. Versículo 9 fala: nunca discuta com o tolo, para que você não seja igual a ele. Nunca discuta com o tolo, para que você não seja xingado e até humilhado. Porque quando um homem inteligente discute com o tolo, o tolo, ele somente ri, xinga e causa confusão. Versículo 10. Os assassinos odeiam as pessoas direitas, mas os bons protegem a vida delas. Então os assassinos odeiam as pessoas direitas. Assassinos aqui não é só aqueles que matam a vida. Lá em 1 João está escrito que aquele que destrói o seu irmão com as palavras, que fere outras pessoas com as palavras, é um assassino. E todo assassino não tem parte com o reino de Deus. Então os assassinos são aqueles que usam palavras também para matar o sonho, a alegria, a felicidade de pessoas. Alguns anos atrás, um grupo praticava um golpe que ficou conhecido como o golpe da baleia azul.
Então essas pessoas entravam nas redes sociais e eles ficavam lendo as postagens de adolescentes. E muitos adolescentes postavam: não estou feliz, acho que o meu nariz não está bem, acho que o meu corpo não está como eu queria. E aqueles adolescentes faziam aquelas postagens e esse grupo entrava nessas redes sociais e colocava uma mensagem assim: se corte, você é horrível mesmo, você é horrorosa mesmo. Então, a solução para você é se cortar. Tome veneno, se mate. E muitos adolescentes ficavam muito piores e faziam aquilo. E a polícia, depois de um tempo, descobriu muitas dessas pessoas e prenderam essas pessoas. Mas isso é só um exemplo de assassinos. Pessoas assassinos, eles odeiam as pessoas direitas, mas os bons protegem a vida delas. Versículo 11. O tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. O versículo 11 fala sobre autocontrole, sobre autodomínio, sobre saber se proteger emocionalmente em relação às situações da vida. Uma pessoa que é tola fica com raiva. Por que ficar com raiva quando alguém faz alguma coisa de ruim para você? Se alguém faz algo mal para você, essa pessoa só mostra quem ela é, que você deve se afastar dela. Se alguém fizer algo de ruim para você, corte essa pessoa do seu círculo de amigos. Se for alguém da igreja, se for alguém da família, procure o momento certo para conscientizar essa pessoa. Apresente um diálogo aberto, mostrando para essa pessoa o quanto ela está sendo ruim fazendo o que ela fez com você. Mas o tolo, ele fica com raiva. E além de ficar com raiva, ele mostra raiva. Ao invés de você ficar com raiva, trate a situação com inteligência. Trate a situação com sabedoria. O que foi que deixou você com raiva? Por que o que a pessoa disse ou o que a pessoa fez deixou você com raiva? Pense, eu fiquei com raiva por causa disso. E converse abertamente com a pessoa, resolvendo a situação. Ficar com raiva e agir sem pensar só vai piorar as coisas. Versículo 12. Quando um governador dá atenção a mentiras, todos os seus auxiliares acabam se tornando maus. Esse versículo 12 está dizendo que uma pessoa que lidera, um governador, um presidente, um diretor, um supervisor, um chefe, quando ela dá atenção para mentiras, quando ela dá atenção para fofocas, ela vai acabar acreditando que todo mundo que é seu auxiliar, que é seu subordinado, não presta. Então, quando uma pessoa que lidera dá atenção para mentiras, ela acaba pensando que todos os seus auxiliares são maus, porque um faz uma fofoca de outro, o outro faz uma fofoca do terceiro, o terceiro faz uma fofoca do próximo, o próximo faz uma fofoca de mais um outro. Chega uma hora que aquela pessoa que governa, que lidera, que é o chefe, olha para todos e pensa: ninguém aqui presta. E tem vezes que aquela pessoa que é líder, que é o chefe, ela recebe a notícia de uma fofoca de um e ela dá uma punição, sem apurar o fato. E aí todos começam a pensar: esse chefe aí não tem direção, não sabe como governar, não tem iniciativa para verificar os fatos. É isso que o versículo 12 está dizendo. Quando você governa, quando você é líder, quando você é chefe, quando você é o patrão, quando você é o empregador, quando você está liderando, você precisa
ter um governo em que você sabe como liderar. Você precisa ter um processo de avaliação. Não dar ouvido a fofocas. Não dar atenção a mentiras. Saber colocar um na frente do outro e dizer: você falou daquele? Então vamos marcar uma reunião e você vai falar tudo isso na frente daquela pessoa. Vamos verificar se isso realmente é verdade e vamos apurar o fato. Quando você tem liderança, as pessoas vão respeitar a sua liderança. Elas vão dizer: ele sabe o que ele está fazendo. Mentira com ele não prevalece. Se você inventar uma fofoca de alguém, ele apura na hora. Ele não acredita em tudo que falam para ele. Ele faz o que tem que ser feito para verificar o que é a verdade. É isso que o versículo 12 está dizendo. Versículo 13. O pobre e aquele que o explora só têm uma coisa em comum: o Senhor Deus lhes deu olhos para verem. Na Almeida, na Revista e Corrigida, esse versículo está dizendo, diz assim, que o pobre e o rico têm uma coisa em comum: Deus deu olhos para os dois. Então o que o versículo 13 está dizendo é que nem o pobre, nem o rico são mais importantes um em relação ao outro. Deus criou a todos. Deus deseja que todos respeitem e amem a todos. Versículo 14. As autoridades que defendem o direito dos pobres governam por muito tempo. Versículo 14 está dizendo que as autoridades devem defender o direito dos pobres. Fazendo a defesa dos pobres, elas terão um governo por mais tempo. Porque quando ocorre a defesa dos direitos dos pobres, existe crescimento, desenvolvimento, mais educação, mais atendimento de saúde. Em geral, quando se defendem os direitos dos pobres, ocorre uma evolução em todos os sentidos do país. E quando existe crescimento, evolução e desenvolvimento, aquela autoridade acaba deixando uma marca que permite que ela continue mais tempo no governo. Agora, quando as autoridades desonram os pobres, ocorrem déficits na economia, ocorrem inadimplências, ocorre uma redução de pessoas que podem adquirir educação e saúde. Então, o governo fica com marcas negativas e acaba durando menos tempo. O versículo 15 fala que é bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. O versículo 15 fala sobre a importância de dizer não para os filhos. É necessário colocar limites. Nós vivemos uma geração em que muitos pais querem agradar os filhos e têm dificuldade de dizer não para os filhos. Outro dia assisti um vídeo em que uma criança de 4 anos ficou gritando, se jogando, berrando, pegando coisas da casa e jogando contra a parede, porque a mãe tirou o celular da mão dela. Então ela começou a gritar e começou a espernear e começou a pegar as coisas e jogar contra a parede. E o vídeo trazia uma reflexão. O que estamos fazendo com os nossos filhos? Versículo 15. É bom corrigir e disciplinar a criança. Quando todas as suas vontades são feitas, ela acaba fazendo a sua mãe passar vergonha. Coloque limites quando você percebe que o seu filho, que a sua filha, está querendo fazer o que ela quer. É muito importante ter a hora de dormir, a hora de ir para a escola, a hora de ir para os cultos, a hora de brincar, a hora, um tempo limitado para fazer cada coisa. E celulares não são para crianças.
Eu sei que muitas pessoas vão dizer que fazem o que querem, eu educo como eu quero, mas o celular não deveria ser dado para as crianças porque aumenta a distração, diminui o foco, faz a criança ter aquela sensação de que eu posso clicar aonde eu quero, eu posso com o dedo na tela assistir o que eu quero na hora que eu quero, tudo na hora. Isso gera crianças ansiosas, impacientes, até os adultos, quando não usam o celular de maneira inteligente, acabam ficando impacientes, querem tudo para ontem. Versículo 16: Quando os maus estão no poder, o crime aumenta, mas as pessoas honestas viverão o suficiente para ver a queda dos maus. Então veja que mais um versículo falando sobre política, falando sobre eleição, falando sobre a importância de quem você elege. Versículo 17: Corrija os seus filhos, e eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. Mais um versículo aqui dizendo, completando o 15, que é bom corrigir e disciplinar a criança. O 17, corrija os seus filhos, eles serão para você motivo de orgulho e não de vergonha. 18, um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Mais um versículo dizendo, escolha pessoas comprometidas com a palavra de Deus, comprometidas com Deus, comprometidas com o reino de Deus. Porque um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Você sabe que o comunismo é contra a Bíblia, é contra a palavra de Deus. A palavra de Deus fala em liberdade, em igualdade, em prosperidade, em defesa da propriedade, e o comunismo prega tudo contra isso. Por isso o comunismo é contra a Bíblia, porque a Bíblia traz a orientação de Deus, a orientação para que exista prosperidade. Um país sem a orientação de Deus é um país sem ordem. Quem guarda a lei de Deus é feliz. Versículo 19. Não adianta nada corrigir um escravo somente com palavras, porque mesmo que ele entenda, não obedecerá. O versículo 19 fala do escravo. Quem é o escravo? O escravo é aquele que está viciado em alguma coisa. Ele é dominado por alguma coisa. Pode ser aquele que está escravizado pelo cigarro, pela bebida, pela pornografia, pela prostituição, pela mentira, pela ira, pela mágoa. Não adianta nada corrigir um escravo somente com palavras, porque mesmo que ele entenda, não obedecerá. Para que você corrija um escravo, é necessário mais do que palavras. Muitas vezes é necessário um atendimento médico, um internamento em uma clínica para a desintoxicação. Muitas vezes é necessário um acompanhamento com um propósito de oração de uma semana. Muitas vezes é necessário um telefonema todos os dias. É necessário um acompanhamento mais de perto para ajudar aquela pessoa a se libertar do vício, da mágoa, daquilo que escraviza aquela pessoa. Versículo 20. Há mais esperança para um tolo do que para uma pessoa que fala sem pensar. O versículo 20 fala: tome cuidado naquilo que você fala. Existe mais esperança para um tolo do que para quem fala sem pensar. Versículo 21. O escravo que é mimado desde criança um dia vai querer ser dono de tudo. O versículo 21 está dizendo que você precisa tratar as pessoas conforme as suas posições. Aquele que está aprendendo, que está numa posição de empregado, de colaborador, de servo, deve ser tratado de acordo com a posição que ocupa. Se você trata um escravo como se fosse o seu filho, amanhã ele vai querer ser dono de tudo aquilo que é seu. Trate as pessoas com respeito, consideração, amor ao próximo, mas de acordo com
as posições que elas ocupam, para que elas entendam e façam, correspondam às expectativas. O escravo não precisa ficar para sempre como escravo. Ele pode adquirir sabedoria, conhecimento, ter o seu próprio negócio, prosperar e avançar, e Provérbios ensina isso. Fala que você deve vencer a preguiça, que você deve adquirir a sabedoria, que você deve buscar novas habilidades, que você deve buscar conhecimento para que você possa prosperar, para que você possa avançar, crescer. Mas aquele que lidera um negócio enquanto aquela pessoa está como aprendiz, enquanto ela está como servo, enquanto ela está como colaborador, é preciso tratar a pessoa daquela forma para que ela não se sinta dona do seu negócio e queira passar por cima da sua autoridade, passar por cima de você. Versículo 22. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas e discórdias. Então, a pessoa de mau gênio é a pessoa que não sabe lidar consigo mesma, não tem autoconhecimento. Ela fica irritada por pouca coisa, ou às vezes até é alguma coisa que é séria, mas ela não sabe como resolver o problema, não sabe como conversar a respeito daquele assunto, não sabe como decidir de forma calma. Ela começa a gritar, começa a espernear, começa a causar problemas, começa a gerar discórdia. Versículo 23. O orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. O orgulhoso acaba sendo humilhado porque o orgulhoso, ele se julga superior naquilo que ele pensa que é bom. E ele, com isso, o orgulhoso fica míope com relação aos seus defeitos, com relação às suas fraquezas, com relação àquilo que ele ainda não sabe bem. Agora, quem é humilde tem a noção de que, por mais que seja bom em alguma coisa, sempre tem algo novo para aprender. Sempre tem as suas fraquezas, as suas deficiências. Então, aquele que é humilde, ele acaba sendo respeitado porque ele não passa por cima de ninguém. O orgulhoso, ele passa por cima dos outros naquilo que ele se destaca, mas chega o dia em que a fraqueza dele acaba sendo mostrada, e nesse dia ele acaba sendo humilhado. As pessoas vão dizer: você não é o que sabe tudo? Você não é o que é bom em tudo? Agora resolve isso. Essa humilhação vem como reação da atitude orgulhosa. Por isso, seja humilde, mesmo naquilo que você é bom, porque com certeza você tem muitas deficiências, tem muitas coisas que você não sabe, que outras pessoas sabem melhor do que você. Então, pense sempre: eu sou muito bom nisso, mas eu vou guardar a humildade. Versículo 24. O companheiro de um ladrão é o pior inimigo de si mesmo. Se ele disser a verdade no tribunal, será castigado. Se não disser, Deus o amaldiçoará. O 24 fala: não ande com ladrões. Se você anda com ladrão, você é seu próprio inimigo. Como diz aqui o texto: se mentir, se disser a verdade no tribunal, será cúmplice, então será castigado. Se mentir no tribunal, terá a justiça de Deus. Versículo 25. É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança. Versículo 25 está dizendo que se você confia em Deus, você tem segurança. 26. Todos querem agradar as pessoas importantes, mas o Senhor dá o que cada um merece. É melhor você agradar a Deus e fazer a coisa certa do que querer agradar uma pessoa importante fazendo a coisa errada. Porque todos querem agradar as pessoas importantes. E às vezes, uma pessoa
faz alguma coisa para agradar uma pessoa importante, mas ele faz essa coisa que é ilegal, que é falsa, que não é verdadeira, mas prefira fazer o que Deus manda você fazer, porque o próprio Deus vai trazer a recompensa a você. Um exemplo aqui do versículo 26. Todos querem agradar as pessoas importantes. Às vezes, uma pessoa ocupa um cargo de liderança, de autoridade, de poder, e ela pede para que o seu subordinado, para que os seus amigos mintam ou façam alguma coisa contra a lei, que ele vai dar proteção depois. E aquela pessoa, querendo agradar aquela pessoa importante, obedece aquela ordem ou faz aquela coisa errada. Por mais que aquela pessoa importante prometa que vai dar a proteção depois, você não sabe se a pessoa vai cumprir a sua palavra. Tem muitas pessoas que caíram em situações ruins por causa disso. É melhor você dizer para a pessoa importante: isso é errado, eu não vou fazer. Porque quando você faz o que Deus orienta, que é praticar a justiça, você vai receber o que você merece. Você pode até perder o seu emprego. Você pode até passar por uma humilhação. A pessoa pode dizer que você é um imprestável, que você não é leal, que você não serve, mas que você faça o que Deus fala que é justo e honesto. Porque se essa porta com essa pessoa importante se fecha, o próprio Deus abre uma outra porta para você que seja melhor. Prefira agradar a Deus, prefira honrar a Deus. Não faça parte de todos que querem agradar as pessoas importantes. Procure agradar a Deus. Deus dará a você a resposta que você precisa, que você merece. Ele vai ver a sua honestidade, o seu compromisso com a verdade. Versículo 27. Os homens direitos não toleram os maus, e os perversos não toleram os que vivem honestamente. Em outras palavras, a luz não se dá com as trevas, nem as trevas se dão com a luz. Os homens direitos não toleram os maus, e os perversos não toleram os que vivem honestamente. Essa é a mensagem de Provérbios 29. Deus abençoe a sua vida. Agora eu quero fazer um convite para você que já recebeu uma palavra para aceitar a Jesus, mas até hoje ainda não aceitou a Ele. Aceita Jesus hoje. Você sabe que se você partir dessa vida hoje, para onde vai a sua alma? A Bíblia fala que você só acessa o reino dos céus se você aceita a Jesus, porque Jesus veio e deu a vida dele para que todos os que acreditam nele recebam o perdão dos seus pecados e possam se tornar filhos de Deus. Aquele que aceita Jesus recebe o Espírito Santo e também recebe o registro do seu nome no livro da vida que está no céu. Quando partir dessa terra, estará com ele na eternidade. E enquanto estiver aqui na terra, receberá o Espírito Santo como consolador, como amigo que vai direcionar a sua vida para as respostas certas, para as respostas que aproximam de Deus. Faça então essa oração comigo agora. Diga assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa agora todos os meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me ajudar a seguir ao Senhor durante toda essa vida. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida, para a vida eterna. Em nome de Jesus, eu entrego totalmente a minha vida para Deus, para Jesus, para seguir o Espírito Santo. Amém. Com essa oração, você agora está com Deus. Você vai começar um
novo ano com Deus. Hoje é 29 de dezembro, estamos aí há 2 dias do encerramento desse ano e você que recebeu a Jesus fazendo essa oração agora, pode começar um novo ciclo, uma nova vida, onde Deus vai ajudar você a adquirir sabedoria e tomar as decisões melhores para o seu dia a dia. Agora procure uma igreja que pregue que todas as orações devem ser feitas exclusivamente para Jesus, porque Jesus ressuscitou dos mortos e está à direita de Deus, ele escuta suas orações e intercede por você diante do Pai. Se você tem algum anjo, santos, imagens, amuletos na sua casa, embale e coloque para fora da sua casa, porque agora que você recebeu Jesus, Jesus está presente com você e na sua casa, em todos os lugares onde você vai. Portanto, se tiver alguma dúvida, alguma tribulação ou alguma questão, fale com Deus. Você pode falar com Deus no seu pensamento. Ele ouve os seus pensamentos, ele consegue interpretar, entender e responder a você. Portanto, deixe todas essas coisas, porque você não precisa delas. Você não precisa de nenhum amuleto de energia, nenhuma imagem para se prostrar. Você tem o próprio Jesus vivo e em espírito do seu lado, ouvindo e pronto para dar solução e resposta ao que você precisa. Procure uma igreja que pregue que todas as orações devem ser feitas exclusivamente a Jesus, participe dos cultos, conheça a palavra de Deus e você vai conhecê-lo dia a dia cada vez mais. Ele vai falar com você por meio de pequenas frases. Você vai orar e ele vai dizer a você, dentro do seu coração, faça isso, escute essa pessoa, siga por esse caminho, veja esse vídeo, preste atenção nisso que essa pessoa está falando, ouça o seu pai, escute o que o seu filho disse. Você vai ouvir no seu coração, no seu pensamento, essas frases que são do Espírito Santo. E quando você estiver num caminho errado, ele também vai avisar você. Não escute esse conselho. Fuja dessa pessoa. Preste atenção nesse detalhe. Fuja disso. Você vai sentir um aperto no coração e no peito que são sinais, tirando a sua paz. E junto com essas frases, dizendo a você qual o caminho que você deve seguir. Quando você sentir aperto no coração, preste atenção. Quando se propuser a fazer alguma coisa e sentir paz e ouvir a voz do Espírito Santo dizendo, pode fazer, vá em frente, pode escutar isso. Então, isso é um sinal de Deus para com você. Essa é a mensagem de hoje. Vamos orar. Te agradecemos, Deus, pela leitura de Provérbios 29. Pedimos que o Senhor venha nos ajudar a seguir ao Senhor todos os dias das nossas vidas, que o Senhor nos ajude a aceitar a correção, que o Senhor nos ajude a participar de forma lúcida dos processos de eleição, que nós possamos ser sábios na escolha dos nossos representantes, que possamos desviar o caminho da prostituição, que venhamos a andar sempre na sua justiça, fazendo as coisas corretas, corrigindo os nossos filhos, os nossos colaboradores, aqueles que estão envolvidos em nossa vida, dizendo não quando precisamos dizer não e corrigindo o que precisa ser corrigido. Que possamos ser pessoas sábias e não escutar mentiras, fofocas e palavras de uns contra os outros, mas que possamos ser pessoas que governam, que lideram com sabedoria, com inteligência, com prudência, sabendo colocar os fatos a limpo para que tudo seja resolvido e que nós sejamos guiados pela sabedoria do Senhor em nossa liderança, em tudo aquilo que fazemos. Abençoa os nossos negócios, o trabalho dos que trabalham com
carteira assinada, derrama sobre eles sabedoria para que possam aprender a empreender, a construir os seus próprios negócios, a prosperar, para que possam também fazer a diferença nesse país e também para o teu reino. Abençoa todos os que confiam no Senhor e os que receberam ao Senhor agora como único e suficiente Salvador. Que o Senhor venha confirmar o teu Espírito Santo para que sigam a tua palavra e conheçam ao Senhor em espírito e em verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida grandemente, hoje e sempre. Amém e amém.